Oi, gente. Pessoal, hoje a gente vai estudar, certo? Outro assunto na nossa disciplina de estabilidade. Vamos começar hoje a estudar momento de uma força, tá certo? Hoje vai ter uma introduçãozinha e próxima aula a gente continua, tá certo? Vamos lá. Então, o que é o momento de uma força, pessoal? É quando uma força é aplicada a um corpo e ela produzirá uma tendência de rotação, né, desse corpo em torno de um ponto, que não está na linha de ação dessa força, certo? Como vocês percebem aqui, deixa eu ligar aqui minha canetinha. Olha só, eu tenho aqui, pessoal, um corpo, não é isso? Eu tenho um corpo e tenho a mão do cara, né, fazendo força nessa chave para que esse corpo tenha um momento, tenha um esforço, né? Ele tenha uma rotação, certo? Só que percebam, essa força que está sendo aplicada, ela não está na linha de ação, né, do corpo, certo, pessoal? Então, o que é? A tendência de rotação, né, algumas vezes é chamada de quê? De torque. Então, essa força que eu exerço para que o meu corpo ele venha a girar, eu chamo ela de torque. Ou, como a gente está estudando aqui, eu vou chamar de momento, certo? Eu vou chamar de momento. Simplesmente de momento, certo? Então, é essa força que eu tenho, é como se eu tivesse essa caneta aqui e eu tivesse um gancho aqui, né? E eu aplico a minha força para fazer com que essa caneta ela gire. Então, eu estou com essa força aplicada, eu estou realizando, né? Eu estou fazendo com que ele tenha um momento, certo? Então, a intensidade do momento é diretamente proporcional à força, tá bom? Vezes o quê? Vezes a distância que ela está sendo aplicada. Então, eu digo que o momento, certo? É igual a força vezes a distância. Cortei, mas é assim mesmo, viu, pessoal? Então, quanto maior a força que eu aplico, né? Maior será o momento, será o efeito de rotação, certo? Então, é diretamente proporcional, tá bom? Maior força, maior momento. Maior força, menor força, menor momento. Diretamente proporcional, tá certo? Vamos lá. Essa é a regrinha da nossa mão, né, pessoal? Que vocês podem ver aí na figurinha, certo? Que a gente considera uma força F, que vocês podem ver aqui, a gente está considerando essa força F aqui, que ela atua num corpo rígido, né? E a gente vai ter o ponto fixo aqui em O, pessoal, certo? Ele está situado, né, nesse plano sombreado que vocês estão vendo aí. É como se tivesse um corpo rígido aí, certo? Então, o momento, que é o MO, né, em relação a esse corpo rígido, ou ainda em relação ao eixo que passa pelo ponto O, né, esse eixo, é uma quantidade vetorial, uma vez que ele tem a intensidade e direções específicas. Você pode perceber que ele usou a regrinha da mão, certo? Ele disse, né, que, preste atenção, aqui os nossos dedos, acho que é no próximo slide que indica, ou é na próxima aula, que os nossos dedos eles vão indicar a direção do momento, se a força foi aplicada, né, a nossa direção do momento. Então, é o eixo do momento. No caso desse aí, o eixo ele está para cima, né? E podem perceber que a mão, ó, os dedos da mão, tá vendo? Tá virado para esse lado, para dentro. Então, é o movimento, a direção do momento que vai ter dessa força aplicada, certo? Então, apliquei uma força. Então, esse corpo rígido, olha a distância entre o corpo rígido e a força, pessoal. Então, lembre-se, força vezes a distância é igual a momento, não é isso?
e o meu dedinho vai indicar a direção do meu momento, tá certo? Com o tempo vocês vão aprendendo mais. Assim, é porque mais teoria a gente não consegue, mas quando a gente estuda mais a questão da prática, né, colocado em prática, esses conceitos a gente consegue entender melhor. Então, como é que eu calculo a intensidade, né, do meu momento? Então, F vai representar a força, certo? F vai estar representando a força que eu aplico, certo? Então, é representada por um vetor, né? Você pode ver que tem um vetor representado aqui, certo? Eu estou olhando mais para aqui, pessoal, porque eu preciso ver a imagem, certo? Então, nesse vetor eu tenho módulo, direção e sentido. Todo vetor tem módulo, direção e sentido, né? A minha distância, aqui, ó, pessoal, tá certo? A minha distância, que ele é chamado de braço de momento, certo? Ou braço de alavanca. Então, é uma distância perpendicular ao ponto que está sendo aplicado a força, certo? Então, sempre perpendicular. Então, a intensidade, né, ela vai ser determinada, né, a intensidade do momento, pela aquela formulazinha que eu disse, que o momento vai ser igual à força vezes a distância. E a unidade de momento pode ser Newton por metro, quilonewton por metro ou quilograma por metro, certo? Desculpa. Então, essa é a intensidade, certo? A gente vai descobrir P por força vezes momento, certo? Vamos lá. E minha direção? Olha só o que eu estava falando lá atrás, né? Que a direção do MO, ela é definida pelo eixo do momento, né? Que é perpendicular ao plano, certo? Como mostra aí na figura para vocês. Então, ele contém uma força, né? E o braço aqui, ó, o braço de alavanca, lembra? Que é D, né? O braço do momento, que é D. Então, a regra da mão direita, a gente sempre usa a mão direita, por isso que chama a regra da mão direita, né? Ela estabelece o sentido do momento, né? Então, de acordo com a regra, essa regra, se o sentido do vetor é para cima, se fosse para baixo, o meu momento era contrário. Se for para cima, o meu momento está sendo para dentro, certo? Então, de acordo com essa regra, a curva natural dos dedos da mão direita, né, quando eles são dobrados, né, em direção à nossa palma, então a gente dobra assim, certo, pessoal? Minha mão direita. Então, ele vai indicar a rotação que o meu momento vai fazer, certo? Então, eu tenho a direção do vetor, então eu tenho o direcional do meu momento, certo? Como mostra aqui nessa figura. Olha só, a direção do meu vetor não está para cima? Então, se a direção do meu vetor está para cima, quando eu fechar os meus dedos em direção à minha palma, pessoal, ele vai indicar a direção do meu momento de rotação, para onde é que vai rodar, né? Então, ele está rodando para dentro, não é isso? Então, regrinha da mão direita, pessoal. É um pouquinho difícil de aprender, mas a gente aprende quando for fazendo os nossos cálculos. Eu também quase não aprendi na faculdade, não vou mentir, mas eu tive um professor excepcional que me ensinou muito, certo? Então, para não deixar tudo voando aí na sua cabeça, eu sei que essa matéria é um pouquinho complicada. Próxima aula a gente volta, certo? Com o restante da aula de momento de força, tá bom? Então, até a próxima aula.